Olá pessoal, boa noite, 19 horas, já estamos online no Live na Varanda. Boa noite Daniel, boa noite Rafael Justin, o cara das lives. Daniel Raj também fazendo muita live bacana. Patrícia, família Japiaçu marcando presença. Muito obrigado por vocês terem chegado cedo. Com 30 segundos a galera já está chegando. Bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada. Hoje a gente vai dar continuidade a planejamento estratégico. A gente começou a falar sobre planejamento estratégico na semana passada, só que o pessoal pediu, como todos são fundadores e cofundadores do Live na Varanda, a gente acabou optando por estender esse assunto para hoje. A gente deixou o ferramental para hoje, as ferramentas, né, as matrizes, enfim. A gente deixou para falar sobre as pesquisas hoje. A gente vai dar uma repassada sobre o que foi falado na semana passada, só para a gente dar uma atualizada, tipo cenas do capítulo anterior. E a partir daí a gente emenda nas ferramentas e, como de praxe, todos estão convidados a interagir, a participar. Boa noite, Leonardo. E aí, cara? Tô em falta contigo, eu não esqueci não. E aí a gente... vocês podem interagir com a gente, dando opinião, mandando feedback, mas manda feedback. Se você for mandar um feedback negativo, manda via direct, tá? Seja discreto. Mas se for elogio, pode botar aí, não tem problema não. Pode compartilhar a live com seus amigos. De repente você tem alguém interessado no assunto que a gente trata aqui sobre carreira, sobre mercado, sobre gestão. Flávio Guanabara, boa noite, meu querido. Tá aí, um empresário que tem muito a acrescentar aqui no Live na Varanda. Paz 32, boa noite. Enfim, você pode compartilhar a live com pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento que você, que queiram saber também sobre esses assuntos que a gente trata aqui, sobre carreira e mercado, que queiram apenas assistir, também não tem problema nenhum, nem todos estão intimados a falar. É legal quando todo mundo participa, é legal quando todos interagem e tal, mas não necessariamente a pessoa precisa falar, basta que ela participe com a gente. Alexandre Japiaçu, boa noite, querida. Vocês também podem tocar muito nos corações, fiquem à vontade para botar muitos corações, se quiser deixar o dedo também vai ser legal, porque os corações vão explodir, vai ser uma coisa linda. Ou simplesmente assistindo a gente, nos prestigiando com a sua presença. Paula, boa noite. Paula, nossa sócia aqui do Live na Varanda, nos prestigiando com a sua presença. A gente está aqui toda quarta-feira. Gostei, viu? A gente está aqui toda quarta-feira a partir das 19 horas, falando sobre assuntos ligados à gestão, mercado e carreira. Boa noite, Eliana, perdão, está sempre com a gente também. Eliana, estamos aguardando aí nosso amigo Orlando. Ana Paula Cambraia, boa noite, Ana Paula. O pessoal está chegando. A G Janaína 442 também, boa noite. A gente sempre dá uns 5 minutinhos para o pessoal chegar. Nesses primeiros 5 minutos a gente vai fazendo a intro, vai batendo papo e tal, enfim. Então, nesse primeiro momento, quem quiser já ir compartilhando a live, convidando os amigos ou simplesmente sugerindo, sigam a gente, @live.navaranda. Eu já percebi que tem gente que de repente assiste a gente, mas que não está seguindo, enfim. Pessoas que vêm de outros perfis, pessoal que vem do perfil do Orlando. Sejam todos muito bem-vindos ao Live na Varanda. Dri, boa noite, Dri. Onde estará Orlando Gonçalves? Opa, olha ele aí. Boa noite, amigo. Vamos lá? Sandra Helena, boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Nancy Silva, boa noite, Nancy, obrigado por ter vindo também. O pessoal está chegando em massa. Hoje, dando continuidade ao planejamento estratégico. Hoje é planejamento estratégico parte 2. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Eu também estou querendo saber, Adri, cadê o Orlando? O Orlando está por aí? Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Juliana Riquelme, boa noite. Peraí. Orlando. Ria também sempre com a gente, interagindo sempre. Cláudio Matos, boa noite, seja bem-vindo.
Sejam todos bem-vindos ao Live na Varanda. Amigo Orlando, Regina tá aí, Beth, Lila. Muito boa noite, meu amigo Orlando Gonçalves. Todos nossos co-founders são todos de você. Diga lá. Aí, querido, tranquilo? Boa noite. Tava aqui já, tava só aguardando você me chamar aí. Vou aproveitar e vou mandar uma boa noite para todo mundo que tá aí. Juliana, Beth, Regina, Fátima Petita, tá aí, Nancy, minha prima tá aí, Sandra Helena, Sandrinha, tudo bem? Deixa eu ver mais quem tá aí para dar uma boa noite, que eu tenho que ficar mexendo aqui nessa parada. Dri Moren tá aí também, um beijo, querida. Ô, Pati, mas quem... Ih, rapaz, o negócio eu fiz uma zona aqui. Virou a câmera. Virei, agora voltei. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver quem tá mais aqui, não sei quem tá mais aqui. Rapaz, tô meio confuso para rodar isso aqui. Dri tá aí, minha Pati linda lá de Santa Teresa também tá aí. Bom, quem depois eu esquecer, minha prima Janaína tá aí, minha prima Nancy tá aí, Fafá, ô Fátima, Ronaldo Xavier na área, Lili, beijo, tamo junto. E aí, Júnior, vamos lá? Vamos lá? Vamos nós. Então eu estava explicando para eles aqui, estava comentando que foram eles que pediram para a gente dar uma esticada no planejamento estratégico. É a primeira vez desde que a gente começou essa rodada aí de bate-papo que a gente dá seguimento a um assunto. Eu achei bem interessante. Todos interagiram muito na semana passada. A gente acabou correndo muito em uma das ferramentas e o pessoal combinou, falou, vamos dar uma esticada em planejamento estratégico. Então, só dar uma repassada rápida. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada. A gente abriu Comissão Visão e Valores, que acabou desenrolando em planejamento estratégico, né? Uma vez definida a sua missão, visão e valores, é hora de se planejar. Definir onde chegar, como chegar, desafios, como enfrentar. A gente também viu sobre variáveis possíveis de se controlar, que a gente vai ver hoje aqui de novo de uma forma mais calma, e também que existem as que não são possíveis de controlar. E aí entra o seu poder de adaptação. O planejamento é feito em 360, mesmo partindo do nível estratégico da empresa, deve envolver a todos, propondo um alinhamento e engajamento entre as equipes. O planejamento proporciona uma visão da empresa, dos seus objetivos, da sua identidade. É possível traçar mais ações assertivas, antecipa os riscos e pode ajudar na tomada de decisões, que deve ser revisto periodicamente e ajustado se necessário, se destacando assim dos seus concorrentes. Então, Orlando, para a gente dar início, eu queria só que a gente fizesse um comentário rápido sobre tudo isso que a gente falou. Não adianta nada a gente ter um planejamento se não tiver uma cultura organizacional. Você que é de uma empresa, de um homem só, se for o caso, você que eu digo, quem está nos assistindo, ou até você mesmo, com a OEG Eventos, a cultura organizacional tem que estar entranhada no ambiente interno, o ambiente externo também tem que ser considerado. Se a gente não levar em consideração nada disso, não adianta fazer planejamento, né, Orlando? Olha, tem... se eu não me engano, é o Peter Drucker que fala que, se eu não me engano, é ele, não tenho certeza, que se uma empresa, mesmo que tenha um planejamento ruim, é melhor do que não ter nenhum. Exatamente. Então é preciso ter algum planejamento. E um dos segredos do planejamento, Elisângela colocou aí agora, planejar e agir, é importante, mas a cultura organizacional, ela tem que prevalecer nisso. Então, aquilo nós falamos na semana passada sobre isso, né? Como é que você cria esse desdobramento nas equipes, na empresa, justamente para você criar um ambiente em que todos respirem o mesmo propósito, que todos comunguem das mesmas metas, dos mesmos objetivos, entendeu? Então, essa cultura organizacional, ela é ela é um aliado importante na condução do planejamento, entendeu? A cultura organizacional é um aliado muito importante na disseminação do planejamento, na busca do planejamento, entendeu? Na busca das metas, na condução disso, né? A cultura organizacional, ela vai sendo criada ao longo do tempo, né? E ela está sempre alinhada com o propósito da empresa. E aí vai chegar uma hora que ela vai ter uma identidade. Vai ter uma identidade, essa cultura, e em todo o caminho que você, em toda a parte da empresa que você abriu uma porta, você parece que não está saindo de um outro departamento, está no mesmo departamento. Tamanha é a cultura enraizada no propósito, no projeto,
que abrir uma porta é como se você estivesse no teu departamento, por exemplo, na verdade está no departamento do vizinho. Sim. A cultura organizacional é muito boa. Peter Drucker, que é o pai Drucker, que é o pai da administração moderna. Ele é o cara. Eu queria dar uma boa noite aí para Administrarte Consultoria, que está chegando aí agora. Opa! A gente não falou mais aprofundadamente sobre as estratégias, e aproveitando aí o gancho dos estudiosos, dessas pessoas que desenvolveram as teorias, eu queria também abrir com uma frase do Robert Kaplan: a capacidade de executar a estratégia é mais importante do que a estratégia em si. Acho que isso tem a ver com a cultura organizacional, né? Não adianta a gente produzir uma super estratégia, fazer um super plano e não conseguir fazer a execução. Bom, então vamos embora para a parte 2. Algumas das ferramentas que existem, gente, a gente não vai abordar todas, porque também não dá, e pelo que a gente andou estudando, nem todas também se adequam a certos tipos de empresas, ou de organizações, ou de prestação de serviços, né? A Elisângela Modeste, nossa professora, está dizendo que às vezes a empresa tem cultura organizacional, mas não consegue engajar a equipe. Exatamente. É isso mesmo. Alinhamento e engajamento entre equipes é fundamental. Mas então, a ideia da cultura é justamente a principal ideia da cultura da empresa é você criar um engajamento, né? Essa é uma das principais. Realmente, sem engajamento você não vai a lugar nenhum. Sem engajamento é como se o cara não tivesse comprado a tua ideia. Verdade. Simplesmente. Então, voltando à descrição das ferramentas, a gente tem a análise SWOT, que a gente falou muito por cima na semana passada, a gente vai se aprofundar, que SWOT em inglês e FOFA em português, quer dizer a mesma coisa. FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As 5 forças de Potter, também a gente vai abordar hoje. Existe a SMART, que é do Peter Drucker, que a sigla em inglês significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporizável. A gente não vai se aprofundar nela, mas ela existe. A matriz BCG é voltada para o seu portfólio de serviços, para quem trabalha com eventos, principalmente, pode diversificar, para quem tem espaços, enfim, para você que tem equipamentos de som, iluminação, pista de dança, pode trabalhar, pode verificar como é que é a penetração pela matriz BCG. O BSC, o Balanced Scorecard, que é do Robert Kaplan e do Dave Norton. Enfim, essas são algumas que a gente andou pesquisando. Então, vamos para o ponto de partida, que deve ser determinar o seu posicionamento, identificando os principais problemas do seu negócio. E isso aí você pode fazer com a sua análise junto aos seus clientes e colaboradores, além de ter noção do seu mercado. Bom, então vamos começar, em vez da SWOT, vamos começar pelas 5 forças de Potter. A primeira diz sobre rivalidade entre os concorrentes. Saber quem são os seus concorrentes, como atuam, quais são as estratégias. Orlando, estudar a concorrência é primordial, né? Que deve ser feito com certa frequência. E você tem que se perguntar quais são as estratégias que eles estão usando para a gente poder conseguir ter uma metodologia mais competitiva, né? É importante a gente conhecer como é que são os nossos concorrentes, não é isso? Isso é uma tarefa de qualquer negócio. Isso é uma tarefa de qualquer negócio, de qualquer empreendedor, de qualquer empresa, é saber onde está pisando. Conhecer seu mercado, conhecer os seus targets, seus alvos, e conhecer com quem você está competindo. Até para você competir em condições de, no mínimo, de igualdade, e a partir daí é que você vai... que a gente vai falar semana que vem, a ideia da gente discutir semana que vem, é uma vez que você conhece bem o teu mercado, através de pesquisa de campo, de pesquisas com consumidor, com fornecedores. Na medida que você conhece bem o teu mercado, você começa a tomar mais noção do teu mercado, você começa a criar um posicionamento para você. Você começa a fazer o seguinte: bom, o que eu preciso fazer para ter uma postura diferente do meu concorrente? O que eu preciso fazer para apresentar algo diferente para o meu cliente final? Então, conhecer a concorrência é importante, saber como eles atuam, onde atuam, saber quais são as estratégias de entrega do serviço, entrega de produto, saber ter uma ideia de concepção de preço deles. Você não vai saber como é que formata o preço deles, que isso é uma coisa muito peculiar de cada empresa, mas conhecer
como esses preços estão reagindo no mercado, como é que a clientela, como é que os consumidores estão reagindo a essa política de preço. Aí você vai começar a se organizar, né? Então, a rivalidade entre os concorrentes, ela é uma rivalidade, digamos assim, não é uma rivalidade tão explícita, mas ela existe em virtude do produto que você oferece, que é igual ou similar ao produto que um outro cara oferece, uma outra empresa oferece. Então, conhecer o concorrente... Oi? Conhecer o concorrente, pode terminar. Conhecer... uma pergunta depois. Conhecer o concorrente, saber como eles atuam, aonde atuam, e suas estratégias de entrega. Era isso que eu ia perguntar. Além do preço. Era isso que eu ia perguntar. Saber as estratégias de entrega do concorrente também é importante. Não tenha dúvida. Por exemplo, você consegue imaginar, por exemplo, ou vou pegar uma coisa um exemplo bem peculiar com relação à entrega. Quando eu falo entrega, na verdade, não é entrega de entregar, é o que você faz, na verdade. Sim. É importante você saber é um componente dentro do papel do teu concorrente. Como é que ele vende? Ele vende como? Ele vende o quê? Como é que ele entrega esse produto ou esse serviço? Seja lá o que ele fabrica. Então, sim. É importante você saber isso, ter noção disso, justamente para você se aprimorar e fazer, se possível, melhor, no menor tempo, usando produtividade, usando tecnologia, para que você consiga fazer, entregar melhor, mais barato, com logística melhor. Sim, com certeza. Maravilha. A Juliana Riquelme está concordando, está dizendo que com certeza estudar o concorrente faz para fazer o seu diferencial. Maravilha. Então vamos dar seguimento. A segunda força é o poder de negociação com fornecedores, já que eu vou chamar de parceiros, não sei se eu estou falando alguma besteira. Tenha em mente qual a percepção dos seus fornecedores têm de você, profissional, ou da sua empresa. Profissional que eu digo autônomo, prestador de serviço. Será que você está na mão deles? Pense quantos fornecedores você tem. Se forem poucos, tente ampliar essa relação, comparando preços, prazos e qualidade. É meio complicado a gente ficar na mão do fornecedor, né, Orlando? Acho que a gente precisa mostrar para ele que a gente tem uma certa autonomia e, de certa forma, ter mais de um fornecedor do mesmo produto. É por aí? A Tânia botou o quê? Um concorrente pode estar uma ameaça e uma oportunidade. Sempre, Tânia. Com certeza. Um concorrente pode ter uma ameaça e pode estar uma oportunidade. A oportunidade de fazer melhor, coisa que ele não viu, e pode ser uma ameaça de ele estar fazendo uma coisa muito boa e você não tem estrutura para fazer igual. Perfeito. Essa coisa do fornecedor, Júnior, é muito difícil você... Porque às vezes você participa do mercado com um produto em que você depende muito de uma matéria-prima específica em que poucos caras têm no mercado para oferecer, e aí, invariavelmente, você está na mão dele. Aí você tem que buscar quais são outras aptidões que você tem para você se tornar cada vez menos dependente desse cara. Entendeu? Se você por exemplo, é uma empresa de um produto só, e que esse produto, que aquilo vai cair mais ou menos, Júnior, naquela ideia que eu coloquei como exemplo na semana passada, sobre a estratégia da Ambev em relação ao ponto de venda. A Ambev tende a ampliar a participação dela no ponto de venda, de modo que o ponto de venda fique dependente para sobreviver de vender Skol, de vender Brahma, de vender Antártica, por exemplo. Então, e aí o que o ponto de venda precisa fazer? Ele precisa ter outras marcas de cervejas, por exemplo, se o negócio dele for só bebida, para que ele não fique dependente só daquele fornecedor. Então são forças antagônicas que vão, às vezes, lutando um contra o outro. O próprio fornecedor lutando em cada vez se autoconsolidar dentro de um ponto de venda, dentro da tua empresa, seja lá qual for, e você tentando cada vez ficar menos dependente dele. Sim, sem dúvida. Cada vez você ficar menos dependente dele. Isso depende muito, mas claro, independente disso, Júnior, é preciso você estar sempre verificando o mercado, pesquisando o mercado, buscando novas fontes de fornecedores, novos produtos que possam estar variando aí a tua linha de produção, teu portfólio, o que seja. Sim. Ser dependente de qualquer coisa é ruim, né?
Ser dependente de qualquer coisa ruim. Então vamos lá, vamos dar seguimento. O Leonardo está perguntando se ter rivalidade é bom ou ruim. E eu vou emendar com a colocação da Sani, que está dizendo que rival também é parceiro ou pode ser. O novo normal ensina. Às vezes a gente não é bem rival, né? Mas às vezes a gente acaba pegando pessoas do mesmo segmento. Eu já vou para a resposta do Leonardo. A gente pega pessoas do mesmo segmento para a gente se unir, né? Tem esse lance de passar o evento, de repente estar nesse meio termo. E aproveitando, respondendo direto ao Leonardo, a minha opinião, Leonardo, que aqui a gente gosta de lembrar sempre que a gente não ensina nada para ninguém, a gente está aqui para opinar e receber opiniões. No meu ponto de vista, a rivalidade, que eu posso chamar também de concorrência, é fundamental, é maravilhoso, é ótimo para nós, prestadores de serviço. Eu não sou uma empresa, eu não faço parte de um monopólio, nem nada disso. O meu trabalho como prestador de serviço de evento e tal, tem muitos produtos, então o diferencial é uma coisinha aqui e outra ali. E a concorrência está sempre motivando a gente a tentar fazer alguma coisa melhor, ou inovar, ou alguma coisa assim. Nem isso, Orlando, só para fechar esse ponto. Não, a concorrência, se ela existe, ela faz parte do negócio, faz parte do trelelê do mercado. Então, é preciso aprender a conviver com ela. Não tem saída. E tirar dela, como a Tânia colocou mais um pouco acima, ao mesmo tempo que ela te ameaça, ela pode estar te gerando oportunidades. Sem dúvida. Entendeu? Então, agora, o grande barato é você conseguir, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que a ferramenta inovação faz justamente você se diferenciar e levar a concorrência para um estágio que ela não vai saber competir contigo. Ela não vai competir contigo. Na medida que você começa a se diferenciar... Você tem o know-how, né? Você tem o know-how, você começa a desenvolver novos produtos, novos tipos de serviço, você acaba distanciando a concorrência de você, mesmo ela estando no mesmo mercado que você. Aí ela vai ter que buscar um novo posicionamento. Sim, entendeu? Isso é o que o mercado, isso é o que as empresas, a gente vai falar lá na frente, um pouco mais à frente no SWOT, são as barreiras de entrada. As barreiras de entrada, de um modo geral, as barreiras de entradas legais, elas são criadas através do processo inovador, do processo de inovação. Quanto mais eu inovo, mais barreiras, mais como é que eu posso dizer? Mais dificuldade. Mais tortuoso para minha concorrente, eu torno o caminho dela. Entendeu? Mais torto, eu dificulto para ela. E eu vou para um outro segmento. Então vamos embora. Vamos para produtos substitutos. Só para fechar isso, vamos aqui ler o que o pessoal está falando. O Leonardo Leal está falando que as opções variadas para cada tipo de cliente. Sim, Leonardo. Você pode fazer produto A, produto B, você pode abrir a tua carta de clientes assim. A concorrência traz a melhoria contínua. A Paula está falando que a variedade de produtos diferentes tira da dependência. Isso aí, concordo. E o Rogério está dando boa noite para o Orlando. A Paz 32 está dizendo que praticar a customização na prestação de serviço dificulta a concorrência. Sim, é mais ou menos isso que o Orlando falou, né? Porque a pergunta às vezes vem com um pequeno delay. Eu acredito que seja isso que você tenha falado, né, Orlando? Então, dando seguimento... A customização na prestação de serviço, ela dificulta a concorrência porque eu acho que ajuda quem customiza, busca custos melhores, mais apropriados, por conseguinte, consegue ter mais preço. Se consegue ter mais preço, pode dar uma machucada na concorrência. Isso aí. A Alessandra Albuquerque, boa noite, Alessandra, está participando, voltando alguns pontos atrás, dizendo que a concorrência pode ser um aliado para você sair da zona de conforto e inovar. Maravilha. Não tem dúvida. Vamos é o que mais se reclama dos órgãos públicos, né? É verdade. A teoria da burocracia. Vamos lá. Ameaça de produtos substitutos. Por mais inovador que o seu produto seja, isso não significa que você estará isento de concorrência. Pense nos concorrentes que possuem produtos que trazem benefícios parecidos ou iguais ao seu e invista em cima dessa análise. O que o seu produto pode ter... Não, perdão. O que seu produto tem ou pode ter de diferente que fará que as pessoas não pensem duas vezes em escolherem por você. Eu acho que isso flerta com a customização, flerta com a inovação. Isso são os diferenciais. Esses são os diferenciais que você agrega no teu produto ou no teu serviço para que o cara não pense duas vezes. Que diferencial você está agregando no teu produto ou serviço que vai fazer com que o teu consumidor, o teu cliente,
deseje o teu produto e não o outro. Entendeu? Aí, por exemplo, aí a gente começa a entrar na parte de inovação. Então, são os diferenciais que você coloca no teu produto que vai fazer com que um outro cara, se o cara tiver que optar entre um produto e outro, quem mais oferece para ele do ponto de vista de agregado é para onde ele vai. Ele vai levar ele, né? Entendeu? Então, aí nesse caso especificamente, os produtos substitutos, eu vejo aí um ponto relevante, os diferenciais que cada empresa cria para os seus produtos, né? E esses diferenciais, às vezes, não são nem diferenciais, assim, como é que eu posso te dizer? Tangíveis. Pode ser um conceito. Pode ser um conceito, entendeu? Pode não ser um diferencial tangível. É claro que, de modo geral... marketing verde, alguma coisa assim. Às vezes pode ser um diferencial intangível, por exemplo. Pode ser um posicionamento? Pode ser uma série de coisas. Mas o diferencial precisa existir. Por exemplo, um dos diferenciais, por exemplo, vou pegar a caneta Montblanc, por exemplo. O diferencial principal dela é o seguinte: qual é o diferencial da caneta Montblanc? Ela escreve como qualquer caneta? É o conceito, né? Ela escreve como qualquer caneta, mas ela tem um diferencial dela que é o glamour, né? Sim. Cara, foi construído, né? Foi construído. Então é um diferencial que não é tangível, mas ele não é tangível, mas ele é percebido. Sim, sem dúvida. Entendeu? O Leonardo está acrescentando que tem que chamar a atenção do cliente. Boa noite, Lucimere. A Juliana Riquelme está dizendo que, muita gente pensa em valor, mas um diferencial... Mas um diferencial pode ser um bom atendimento. Sim, sem dúvida. Sim, o diferencial pode ser. E esse valor que a Luciana está falando, que a Juliana está falando, é importante, né, que a gente não... Isso que ela falou, esse valor dela é preço, tá? Não é valor de conceito, não. Esse valor dela é preço. Sim. Entendeu? Entendi. O Leonardo está dizendo que ele provou a cerveja artesanal porque a moça o convenceu e explicou como a cerveja foi feita. Muito interessante. Bom, vamos lá, vamos seguindo. Ameaça de entrada de novos concorrentes. A gente falou das barreiras, é mais ou menos por aí. O que você e a concorrência já existente no seu mercado pode fazer para barrar ou pelo menos dificultar a entrada de novos concorrentes. Essa não é uma questão que costuma surgir na cabeça dos empreendedores, mas essa prevenção pode fazer você ter muito menos dores de cabeça. Né? A gente já falou sobre isso. Na verdade, Júnior, os empreendedores, digamos assim, maduros, eles realmente pensam em barreiras de entradas. E aí eles pensam, os empreendedores maduros, eles estão constantemente buscando inovação. Inovação em produto, inovação em serviço, para criar dificuldade realmente para essas ameaças, essas possíveis ameaças que existam aí no segmento dele. Então, a ameaça de entrada de novos concorrentes, geralmente, o mais sensato é quando você cria diferenciais, você inova teu produto, meio que você, por exemplo, vou pegar um exemplo do mundo do DJ, por exemplo. A Pioneer é uma barreira de entrada para todo mundo. Ela vai se canibalizando, criando produtos um atrás do outro, ela vai se canibalizando, e ela vai criando um processo de inovação contínuo e permanente, em que quando ela faz isso, por exemplo, a Denon está pensando num produto dela de 5 anos atrás, ela já está com um produto novo. Quando a Denon chega num produto novo, ela já está com um produto 3 anos à frente. Então, essa canibalização é muito importante. O Japiaçu está colocando ao Alexandre que inovação hoje é uma condição básica para se manter bem posicionado perante a concorrência. Não tem dúvida. Na verdade, Alexandre, hoje não. Já há algum tempo, a inovação vem sendo a principal ferramenta para você se autorrecriar e, por conseguinte, ir deixando para trás os concorrentes. Aí, claro, nem todo mundo tem receita para inovar, mas é impreciso inovar. A Alessandra botou amigo traduz. Traduz o que, Alessandra? A Alessandra botou traduz o que? Eu não sei, eu já falei tanta coisa, eu não sei. Deixa eu só aproveitar isso também para ler aqui o que a Paz 32 colocou, que ela fala também que em algumas oportunidades a flexibilização é um diferencial. Eu concordo, realmente. Você ter uma flexibilização nos seus processos pode ser um diferencial.
Não pode? Eu não estou entendendo que flexibilização é essa. Flexibilização nos processos. Eu entendo que seja flexibilização nos processos. De repente você tem lá um processo que em algum momento acontece alguma ameaça externa, né? Acontece alguma coisa externamente e você consegue se moldar aquilo ali. Se for isso, se for isso, isso faz parte do planejamento estratégico. É um follow-up que você faz, o teu acompanhamento do teu planejamento estratégico. Entendeu? É o que você faz para... traduzir. A Alessandra está botando para traduzir a marca, que eu falei da marca de algum equipamento. Sim, eu falei da marca de equipamento. Pioneer é uma marca de equipamentos que eles... É basicamente para DJ, mas eles têm rádio de carro, tem rádios para dentro de casa, tem uma série de coisas. Entendeu? Então, o mercado... acho que a Elisângela botou aqui, mercados onde o que a Pioneer faz com o que o Orlando citou não são favoráveis para novos empreendedores. A concorrência é desleal. Eu não diria que a concorrência seja desleal. Não. Eu não diria, Elisângela, que a concorrência seja desleal. A concorrência, ela é mais feroz. Mas eu não classifico... Concorrência desleal é quando você tem monopólio conduzido, por exemplo, por taxação, tributação, por preferência de alguns órgãos públicos. Isso é uma concorrência desleal. Por exemplo, você vê muito isso aí, a gente tem ouvido falar muito em concorrência desleal em licitações. Lá existem concorrências desleais. Agora, existe também no mercado corporativo. Mas a Pioneer, ela não é... Eu não acredito que ela seja um concorrente desleal. Eu acredito que ela seja um concorrente que demanda, que ela tem no seu maior diferencial a inovação tecnológica, ela tem a inovação tecnológica como seu maior diferencial para atender um segmento em que ela é líder de mercado e ela faz uso disso para continuar líder de mercado. Então, hoje, para um cara competir com ela no segmento dela, o cara vai ter que demandar muito investimento em tecnologia, em pesquisa, em busca, muita coisa. Mas não classifico como uma desleal. Em contrapartida, a própria Pioneer, só para concluir, Júnior, a resposta da Elisângela, a própria Pioneer, em contrapartida na linha de software, ela não é líder de mercado. É verdade. Em contrapartida na linha de software, nós temos aí duas companhias, que é a Native Instruments, que é a dona da Tractor, e o pessoal da Serato, que ainda tem um Virtual DJ, que é muito difundido mundo afora. E aí ela entrou com o Record Box para tentar... Tá longe de ser o líder do mercado. Tá longe de ser o líder do mercado. Bom, vamos lá. Antes da gente continuar, queria agradecer a Giane, a Dini, que convidou o Jean. Não sei se o Jean ainda está aí na live, mas obrigado, Dini, obrigado, Jean, por ter aparecido aí na live. A Giane continua com a gente. Bom, vamos dar seguimento, vamos para a quinta e última força de Porter, Sim. Que é o cliente, poder de negociação. Qual o poder dos clientes em relação ao seu produto? O poder de decisão do consumidor é muito forte, principalmente em relação ao preço e à qualidade oferecido pelo produto. O cliente tem sempre razão. Ele tem o poder de exigir preços mais baixos ou produtos melhores. No final, quem define o valor do seu produto ou serviço são os seus consumidores ou a escassez deles. Faz sentido, Orlando? Você acha que o mercado ou o cliente, né, que define o preço do teu produto, ou nem sempre é assim? Cara, nem sempre é assim, não. Porque nem sempre o cliente sabe o que ele quer comprar. Quando ele não sabe o que ele quer comprar, é o que eu falo para ele comprar que ele vai comprar. Nem sabe. Aí vai muito da gestão das empresas que estão se posicionando nova no mercado, que estão trazendo novos produtos, novos serviços. Porque nem todo consumidor sabe o que comprar. Isso, na verdade, é uma lógica econômica de regulação de mercado, em que a procura e a oferta se regulam os preços em virtude disso, mas nem sempre isso é uma verdade. Nem sempre isso é uma verdade. Por exemplo, se você pegar a Apple, por exemplo, a Apple, a princípio, é só mais um computador. Mas ela é um computador igual a todos os outros? Ela é um computador... Não.
ela criou um segmento, ela criou um mercado que só ela fala com ela. E ela precifica da forma dela. Né? Da forma dela. Ela tem uma coisa que os outros caras não têm, teoricamente. O meu computador não entra vírus. Porque eu só falo com a minha família. Eu só falo com a minha família. Tu já sabe que se entrar para a família não pode sair. Uhum. É verdade. Então... É quase engraçado isso. Não, eu também concordo com você, Elisângela. A força de Potter precisa ser revisada assim. Ela está um pouco ultrapassada. Esse, por exemplo, é um tema, para mim, ultrapassado. Essa questão do que o consumidor tem sempre razão, isso já ficou para trás. Há muito tempo. Ainda mais no mercado hoje, extremamente globalizado, um mercado extremamente dependente de tecnologia, cara, o cliente não sabe nem o que ele quer comprar, entendeu, Júnior? Uhum. Ele não sabe nem o que... Muitas das vezes ele é induzido, a Paula falou aí, ele é induzido realmente a comprar um produto que talvez, porque vai da gente, que eu quero dizer, vai dos empresários, a criação de um produto novo. Por isso que muitas empresas têm um departamento de criação justamente para isso. Uhum. Então, é isso aí, Elisângela, eu concordo com você. A visão de cliente mudou muito. Essa visão de Potter está muito ultrapassada. Essa coisa que o cliente tem razão, muitos dos casos ele até tem, mas a gente faz com que ele não tenha. Então não tem essa... Eu discordo disso. E voltando para você, uma das coisas que você se protege em relação a isso é você, enquanto empreendedor, enquanto empresário, buscar por melhorias constantemente no seu produto e aumentar a tua produtividade para você ter isso como proteção. Entendeu? Agora, e aí você define ticket médio, aí você define uma série de coisas, mas você ser dependente de um cliente é como se você estivesse fazendo um produto contra você. Eu, sem querer estender muito, agora fica a pergunta para a Elisângela, depois, se ela quiser responder, Elisângela, você que é uma das nossas colaboradoras, contribui tanto com a gente, será que essa força número 5, que tanto Orlando quanto você concordam que estão desatualizadas, será que isso não é um segmento? Será que isso não pode ser aplicado em outro segmento, talvez no varejo? Não sei, de repente ele pode se aplicar. Será que para tudo esse perfil, a visão do cliente, será que mudou? Fica a pergunta no ar para depois a gente refletir a respeito. E agora a gente faz uma pequena pausa. É claro, Júnior. É claro que eu acho que o que manda hoje é o valor que... Isso aí é o que a Elisângela acabou de escrever. O valor que você cria no teu produto, no teu serviço, que define realmente, que vai construir isso para o teu cliente. Que valor é esse que você criou para o teu produto? Agora, isso não quer dizer que se amanhã ou depois todos os fornecedores, os clientes, consumidores, por exemplo, vou pegar a Apple, resolvem que não vão mais comprar Apple, vai criar um problema para a Apple. Não tenha dúvida. É verdade. Sim. Vai criar um problema para a Apple. Olha, ninguém mais vai comprar televisão Samsung. Vai criar um problema para a televisão Samsung. Vai criar um problema para a televisão Samsung, não tenha dúvida. Mas essa realidade, eu já não acho que isso pode acontecer, de repente, numa coisa menor, entendeu? Mas em grandes corporações, eu acho que isso ficou um pouco pro passado. Mandar um beijo pro meu... Júnior, deixa eu só mandar um beijo rapidinho pro meu querido Ailton. Meu querido Arilton, que entrou agora aí, tá em Belo Horizonte, mas acho que ele agora tá em Minas Gerais, né? Não sei bem aonde em Minas Gerais ele tá, mas meu querido Ailton chegou aí. Ele era o gerente da pousada La Plage, em Búzios. Ah, legal, cara. Excelente local. Cheguei a fazer festa lá. Esse é o momento que a gente fecha as 5 forças de Potter. E antes da gente a gente ir para a SWOT, o que a gente falou? O cliente compra benefício. Ele não liga tanto para o preço. Você que gera o desejo na mente dele, ele não está... Isso aí. Então, né? Não entendi. Então não é o cliente que manda, segundo a lei de Potter. Eu ainda acho, a gente está aqui para concordar e discordar. Eu ainda acho que isso varia. Mas isso aí a gente conversa depois no Zoom. Vou falar que nem um professor meu falava, isso aí varia.
Eu pensei em falar isso também, mas não quis falar, não. Vareia não vale se não viceia, né? Entendi. O Leonardo está falando que lá no Mato Grosso do Sul, onde ele mora, o pãozinho da padaria da esquina, isso acontece. Leonardo. Aí sim. A gente tem 15 minutos para falar de SWOT, mas antes de falar de SWOT, vamos para os nossos comerciais. O que acontece é o seguinte, gente. Nós criamos um canal no Telegram. Nós temos aqui uma equipe imensa de colaboradores, de conselheiros, e a gente criou um canal no Telegram. O canal não é um canal interativo, né? É um canal apenas para passar. Quem já está acostumado com quem está acostumado com o Telegram já sabe mais ou menos como é que funciona essa vibe. Bastante do conteúdo que a gente está passando aqui hoje já está lá. Então, quem quiser, quando acabar a live, não sei se agora, quando acabar a live, você vai lá na bio que tem o link. E também, quem quiser compartilhar a live agora, mandar corações, dizer que está gostando. E como eu falei no início, se você não está gostando, se você não está gostando, não tem problema não. Manda no direct, não manda aqui não, para a gente não passar vergonha. Bom, deixa eu dar uma checada aqui rapidamente em quem a gente não falou. A Regina Guia Patti, Daniel Raj ainda está com a gente. Daniel Raj foi o primeiro a chegar, rapaz. Olha que coisa. Ana Paula Bueno, quem mais? Oswaldo Araújo, Alain Bernardo, grande Alain, meu amigo. Beth Teixeira, Tereza, Janaína, Adriana Edson, a Dini, também já falamos dela, DJ Leandro Santos, Jorge Fernandes estão com a gente aqui na live da varanda. A gente não vai falar de Canvas, mas a gente vai falar do SWOT, Elisângela. A gente está sugerindo para nós estudarmos o Canvas. Sim, a gente já, a nossa equipe de conselheiros já deu essa dica. Já faz parte do projeto. Maravilha. Pedro, vamos lá? Vamos para a SWOT? Análise SWOT ou análise FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. No ambiente externo, a gente encontra as oportunidades e ameaças. Oportunidades são as variáveis externas e não controláveis. É isso? Pela entidade que podem criar condições favoráveis a isso, desde que a mesma tenha condições ou interesse de usufruir das mudanças e tendências ambientais que têm como impacto positivo na organização. Eu separei aqui, Orlando, por minha conta, a gente não botou isso no nosso cronograma, e aí eu gostaria de, se você pudesse comentar. No mercado de eventos, eu coloquei como oportunidades a sazonalidade, o nicho, a fidelização de clientes e novas parcerias. Faz sentido? Claro, faz, com certeza. Eu acho que essas oportunidades, essas variáveis externas, elas geralmente criam muitas oportunidades. Elas criam muitas oportunidades, mas para isso é preciso que estejamos atentos a elas, né? Atento a elas. E uma das coisas no planejamento é essa atenção voltada às condições externas, às condições de oportunidades que o mercado vai apresentando, e é aí que você vai moldando em virtude de um determinado nicho que surja, de uma determinada variável que aconteça, você vai ajustar o teu planejamento e incorporar essa, digamos assim, essa chance percebida no mercado interno, no mercado externo, para poder você agregar no teu negócio. Eu acho que é importante. Isso aí faz sentido, sim, Júnior. Para mim faz sentido. Maravilha. Mandar um beijo para minha prima Solange Gomes. Beijo, Sô. Maravilha. Boa. Seja bem-vinda. Ameaças. São variáveis externas e não controláveis pela entidade que podem criar condições desfavoráveis para a mesma, mudanças e tendências ambientais que apresentam impacto negativo. Eu coloquei também a sazonalidade como uma variável incontrolável. Covid é outra. Isso, eu ia falar isso agora. Mudança brusca no cenário econômico, foi o que eu coloquei aqui como uma opinião. Esse isolamento, esse negócio do vírus... Isso é uma ameaça global, né? Pois é. Acabou entrando aí perfeitamente, creio eu, no nosso exemplo. Né? Você consegue enxergar alguma outra ameaça, além de... Também tem as taxas do governo, a economia... A taxa de juros é uma ameaça que você não controla. Tudo que você não tem nenhum tipo de controle é uma ameaça. É uma ameaça. Tudo que a gente não tem controle nenhum,
Há oportunidades. Na verdade, é o seguinte: você tem controle sobre as variáveis externas do ponto de vista de oportunidade? Não, eu não tenho controle, mas ela só aparece para mim como um alerta. Pô, isso aí é interessante. Isso pode se tornar uma oportunidade. Que lá atrás, nós falamos lá no início, pode ser uma oportunidade que vem até do próprio concorrente. Né? Que é uma variável externa. O concorrente é uma variável externa. Então, na ameaça, já é diferente. A ameaça é aquela coisa que eu não tenho o que fazer com aquilo. Então, eu preciso estar. De que forma eu preciso estar? De que forma o planejamento precisa estar tão enxuto, tão redondo, tão bem acompanhado, que essa ameaça, por exemplo, me prejudique o mínimo possível. Por exemplo, vamos pegar a ameaça da pandemia como exemplo. Que profissional, que empreendedor estava preocupado, por exemplo, com uma reserva financeira? Nem todos, né? Porém, daqui para frente, todo mundo vai pensar nisso. Sim. Eu preciso ter uma reserva financeira para quanto tempo? Uma reserva financeira, vou pegar o meu caso como exemplo. Quem me ensinou isso foi minha mãe, que só estudou até a 4ª série. Ela falou, você precisa ter, para ser um autônomo, pelo menos 6 meses do teu salário guardado. Você nunca sabe o dia de amanhã. Isso foi uma mulher que fez 81 anos agora em maio, que me falou isso quando eu tinha 20. Então, isso eu usei sem querer, mas usei, que está conseguindo me manter um pouco ainda dentro desse caos, dentro dessa ameaça externa. Então, Sim. Por exemplo, isso eu preciso estar. Se essa ameaça existe, quais são as variáveis externas que eu não tenho controle, que estão diretamente ligadas ao meu negócio? Como eu me protejo delas? Então, isso, dentro do planejamento estratégico, precisa ter um grupo de pessoas que pensem isso constantemente para você se proteger e diminuir o impacto dessas ameaças no teu negócio, no teu empreendimento, no teu produto, no teu serviço. Uma delas é essa. Uma delas é essa. Essa ameaça que foi agora a pandemia do coronavírus, muita gente foi pego desprevenido e ninguém tinha um caixa. Verdade. Então ninguém tinha um caixa para suportar, por exemplo, 4 meses, 5 meses. Entendeu? Isso e aí, para isso, Júnior, só para concluir, para isso é importante que a gente tenha em mente que ameaças externas podem enfraquecer o meu negócio. Isso, aquilo e outro aquilo. Como eu me protejo delas? E aí você vai tentando se proteger da melhor forma possível. E vai aprendendo a cada dia, né? O Leonardo está colocando aqui que a cotação do dólar para aquisição de material pode ser uma ameaça? Ou isso é mais ou menos previsível? A cotação do dólar, ela é só um reflexo da ameaça. Ela é uma consequência. A cotação do dólar, ela é uma consequência. Se você tem um produto que ele tem como ponto fraco a variação cambial, por exemplo, um cara que trabalha com importação, exportação, se ele tem como ponto fraco a variação cambial, ele precisa ter, não vou falar aqui economia, mas ele precisa ter uma defesa de patrimônio financeiro em que essa oscilação cambial provoque o menor desgaste possível, por exemplo, no caixa dele, o menor impacto possível. Então, quando o dólar sobe ou o dólar cai, ele só está refletindo uma consequência. Na verdade, a ameaça não é se o dólar caiu. A ameaça é se o Trump joga uma bomba na China. Essa que é a ameaça. A Tereza deu uma retrocedida aqui no nosso assunto, só para voltar um pouco, para botar ela participando, sobre a experiência do cliente, né? Cada vez mais os clientes querem ter uma experiência de compra positiva e ela acha que para isso é necessário surpreendê-los e encontrar o elemento que tornará a sua loja mais atrativa do que seus concorrentes. Obrigado, Tereza. Isso é aquilo que a Elisângela acabou de colocar sobre você vender para o cara benefício, entendeu, Tereza? Quando você vende benefício para o cara, é uma forma de surpreender ele. Entendeu? Isso é mais ou menos aí dentro que a Elisângela comentou um pouco atrás aí. Maravilha. Sei Vasconcelos, boa noite, obrigado por ter vindo. A Elisângela está dizendo que quanto mais forças você tem, mais condições você tem de barrar as ameaças. E o nosso amigo Pedro Oliveira está dizendo que ameaças, que dizem respeito à atuação da empresa, Isso aí, Elisângela. Por exemplo, defasagem tecnológica.
defasagem tecnológica pode ser uma ameaça? Com certeza. É uma ameaça. Ué. E é uma baita de uma ameaça. Por exemplo, caso que eu citei da Denon, do Denon e do Pioneer. A defasagem tecnológica é uma baita de uma ameaça. Certo. Bom, então vou mandar, falta 10 minutinhos, no nosso cronograma falta 5. Já? Pois é, hoje Já? voou. Gente, E que a isso? Gente ficou aí com, Já? A gente Que ficou praticamente isso? com o mesmo número de participantes a live toda. Realmente sofremos boas modificações aí na nossa mudança. Bom, vamos lá. Vamos fechar a SWOT falando de ambiente interno, que são as forças e fraquezas. Forças como ponto forte são variáveis internas e controláveis pela entidade que propiciam condições favoráveis para a empresa em relação ao seu ambiente. Por exemplo, eu coloquei aqui, tomei a liberdade de colocar como equipe engajada a expertise, um produto ou serviço de excelência e um bom portfólio de serviços. Pode ser isso? Como ponto forte, você colocou o quê? Equipe engajada, expertise, produto ou serviço de excelência e diversificação. Não, sim. Porra, a equipe engajada é fundamental. Imagina uma empresa de atendimento que não tem um alinhamento no front, por exemplo. Pode ser uma fraqueza, né? Pode não ter. Ou não? Ou não pode? Pode não ter. Aí é um ponto fraco. Totalmente. Expertise no teu produto. Tem vários pontos fortes, né, Júnior? Ponto forte, ele pode ser muito... Ele pode ser... Inclusive, preço pode ser um ponto forte. Na verdade, o preço não é um ponto forte. O ponto forte é a tua produtividade, né? Nesse caso, né? Uhum. Ponto forte é a produtividade, não é o preço. Tá certo. Vamos para as fraquezas. Tereza, o Pedro acabou de colocar aí. Pontos fortes. Expertise que você colocou, reputação é um ponto forte, realmente. Uma marca consolidada é um ponto forte. Networking é um ponto forte, na verdade. A Tereza está dizendo que a internet dela caiu, perdeu o restante. Quem? Tereza, não tem problema não, Tereza. Fica no IGTV, tá? No próprio perfil aqui do Live na Varanda. Você pode entrar lá no IGTV, pode assistir, pode compartilhar com seus amigos, mas não é hora para isso. Vamos lá, fraquezas. Pontos fracos. Deixa eu só dar uma rolada aqui. Faltam 8 minutinhos. Pô, minha filha está falando que não está aparecendo. Olha, tá todo mundo vendo e interagindo. Bom, vamos lá. Uma equipe bem engajada, ela fortalece ou derruba uma empresa. Sem dúvida, Paula. Eu coloquei essas fraquezas também. Vamos lá. Pontos fracos. Não, a Paula está dizendo que uma equipe bem engajada fortalece ou derruba uma empresa. Ela está concordando com o nosso comentário. Então, vamos fechar com pontos fracos, que são as variáveis internas e controláveis pela entidade que propiciam condições desfavoráveis para a empresa em relação ao seu ambiente. Aí eu coloquei como equipe desmotivada, demora na resposta dos pedidos de orçamento. Isso acontece muito no mercado de eventos, né? A gente manda e-mail para alguns parceiros ou fornecedores e eles nunca respondem, ou então respondem depois que o evento acabou. Isso talvez pode ser analisado como fraqueza? Você vê mais fraquezas? O Pedro colocou uma fraqueza aqui que é a baita de uma fraqueza, né? Falta de ética, né? Falta de ética é uma baita de uma... Porra, é a pior de todas, eu acho, né, Pedro? Eu acho que é a pior de todas. Pegando esse exemplo, dentro do planejamento estratégico, o cara vai botar lá no planejamento dele que a fraqueza dele é não ser ético? Será que ele vai fazer isso? Não. Isso aí é percebido, né? Isso aí é uma fraqueza percebida, não é uma fraqueza oferecida. Eu gostei do exemplo, mas isso não está dentro do planejamento estratégico, né? Não tá. Mas é um ponto fraco. Entendi. É um baita do ponto fraco, mas é um... o Léo tá botando um exemplo aqui do Mercado Livre, não sei o que ele quer dizer com isso. A Tânia colocou que ter caixa de reserva de emergência será um ponto forte, obrigatório. Daqui para frente, Tânia, não tenha dúvida. Na verdade, sempre foi, né, Tânia? Sempre foi. É porque ninguém nunca se preocupou com isso. Ninguém teve em mente que um dia pudesse acontecer uma pandemia dessa, a esse ponto. Não, Elisângela, realmente a ética não entra no planejamento estratégico, entendeu? De jeito nenhum. Eu acredito ela não entra, não. Ela só é percebida, mas ela não entra. Você, por exemplo, acha que no Congresso Nacional, dentro do planejamento estratégico dele, está a falta de ética? Mas a gente percebe. Entendeu? Não está lá. Eles não dizem isso, mas está lá. Porque a falta de ética, ela está na condução, né?
Ela não está nos valores. Ela não está, ela tá nos valores. Ela está nos valores. Ela está na condução. Eu não digo se eu tenho. Falta de ética não está. Ela está nos valores. O que o Leonardo deve estar dizendo sobre o Mercado Livre é sobre essa colocação de demora na resposta de pedidos, ou pós-venda, ou feedback, alguma coisa assim. Deve ser por aí. Bom, peraí, deixa eu ver. Nós estamos ao vivo ainda, Júnior? Nós estamos ao vivo ainda. O pessoal está interagindo, faltam 4 minutos para a gente encerrar. Ah, tá, que a Fernandinha queria entrar ao vivo, mas falou que não está aparecendo para ela. Puxa vida. Ela não está aparecendo o ícone do ao vivo, talvez? Não sei dizer por quê. Bom, deixa eu fechar aqui com o nosso amigo Pedro, dizendo que você tem que cuidar para que você não seja percebido assim. Sim. Ou seja, sim. Tem que implementar práticas e processos, incluindo equipe e treinamentos, para que teu mercado não te perceba. A gente falou sobre isso em missão, visão e valores. Ana, vai sugerir um tema? Orlando, para uma próxima live, que tal o tema? Qual é o tema? Não sei. Alain, o jurídico fraco também é uma fraqueza. Boa, Alain. Mas o jurídico fraco, Alain, não é uma fraqueza assim dentro do processo dentro do processo de construção do planejamento estratégico, não. Entendeu? Ele também, quanto à ética, ele não está lá dentro. Ele é um suporte lá dentro, mas ele não faz parte do planejamento estratégico. Bom, é hora da gente começar a pensar em fechar. A Tereza está falando que logística também é um ponto fraco, porque ela falou que comprou e teve problemas na entrega. Eu estou esperando aqui uma empresa também, eu não vou dizer o nome, mas que está demorando pra caramba, então eu estou muito triste. A Dini está falando que dificilmente um prestador... Opa, faltam 3 minutos. Dificilmente um prestador de serviço que não exerça... Ética admitirá isso a si mesmo, sem dúvida. Recomeçar do zero depois da pandemia. Podemos pensar nisso, Ana, podemos pensar nisso. Bom, na verdade a Ana é o Rogério. Ah, entendi. Bom, Rogério, obrigado. Semana que vem, eu esqueci de falar no início da live, eu sou um âncora relapso, de que a gente ia falar sobre o tema da semana que vem no final. Eu falei isso lá no início da temporada, mas é bom que a gente fique sempre ratificando isso. Você quer falar, Orlando? Semana que vem, o que a gente tem? Bom, semana que vem a gente vai falar que uma vez que você definiu essa coisa de missão, visão e valores, que você está montando o teu planejamento estratégico. Valeu, Léo. Obrigado por ter mais uma vez estar com a gente aí. Calma aí, Léo. Não sai agora não. Peraí. Vocês são... Beijo, obrigado, meu amor. Rosângela chegou agora. Bom, só para concluir, a falar, o Jap está lembrando que a gente está colocando no grupo do Telegram os conteúdos, né? O material de alta qualidade que está lá. Vamos colocar o link na bio aí, para vocês poderem clicarem, acompanhar. Muitos tem vídeos, tem texto, tem mais o que, Júnior? Tem vídeo, tem texto, tem link, tabelas, tem links. Tem tabela, tem análise SWOT, tem uma opção de coisa para a gente dar uma olhada. É importante a gente entrar aí. Semana que vem nós vamos falar sobre posicionamento. Isso. A ideia é falar sobre posicionamento. Como é que você pensa em se posicionar com o teu produto, com o teu serviço, com a tua empresa? Como é que você quer ser reconhecido? Posicionamento como é que eu vou ser percebido? Através de quê? Eu quero ser percebido por preço, por logística, por entrega, eu quero ser percebido por qualidade. Qual é o meu posicionamento? Como é que eu quero estar na cabeça do meu cliente? Quando o cara pensar em Júnior Moreno, quando o cara pensar em Alexandre Japiaçu, o cara lembra de quê? Qual é o diferencial? O posicionamento qual é o grande diferencial desse cara, dessa empresa? Então, semana que vem, a gente vai estar aqui para a gente estar discutindo e batendo um papo junto sobre posicionamento. Então, eu já sugiro, Júnior, de antemão, que quem quiser dar uma pesquisada sobre isso, eu acho que vai ficar bem legal. Isso aí, Elisângela. Aí já vai entrar o valor que você gera para o teu cliente. Com certeza. Segundos. Bom, aproveitar e mandar um beijo para todo mundo. Quem quiser fazer um print, a hora é essa, né? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Link na bio do nosso canal do Telegram. Mandem direct. Compartilhe o IGTV, compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, amigo Orlando. Gente, abraço. Beijo, Pati. Um abraço.